Fala galera, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Eu espero que você tenha percebido que os vídeos aqui tomam como referência sempre os assuntos que caem no Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje a temática sobre a sociologia política é muito importante, porque um cenário de tanta polarização política, de tanta transformação social devido ao cenário econômico, né? Isso tem uma relação direta com as questões que envolvem o papel do Estado. Nada mais interessante que trazer a ciência para que a gente possa fazer algumas discussões, tá bom? Fica ligado porque dentro dessa óptica das questões hoje, você vai ter uma reorganizada dos conteúdos. Você também vai revisar autores clássicos, além de você ter o nosso drive com todas as questões possíveis sobre essa temática, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Questão 1. O poder político é um dos temas fundamentais da filosofia e da sociologia. Na história do pensamento social, tanto filosófico quanto sociológico, diversas concepções de poder foram produzidas. Feito, nota-se que Aristóteles foi o primeiro pensador que elaborou a sociologia do poder ao analisar as mudanças na forma de governo e as necessidades da monarquia. B. Durkheim elaborou uma teoria detalhada e desenvolvida sobre as formas de poder e sua evolução histórica na perspectiva filosófica, sendo o fundador da filosofia política. C. Marx realizou a crítica da economia, demonstrando que o poder é uma criação ideológica da burguesia e que por isso era necessária uma ampla revolução cultural para a sua superação. D. Rousseau produziu uma teoria completa do poder político, concebida como produto da natureza humana e aperfeiçoado pelo desenvolvimento da civilização da Europa. E Weber elaborou uma crítica sociológica do poder a partir dos três tipos de dominação legítima, que seria a dominação carismática, tradicional e burocrática. Vejam, é uma questão bem interessante porque ela vai resumir os principais aspectos da sociologia política. E vocês vão entender que a alternativa que vai dar conta dentro desse cenário, né? A alternativa que vai se aproximar vai ser a alternativa E. Max Weber, ele era um cientista social muito importante e ele desenvolveu uma teoria, né, que nós chamamos de três tipos de dominação legítima, e vai tomar como base a dominação carismática, com base no culto demasiado à personalidade, a dominação tradicional, que é a busca para resgatar os valores do passado, né, linkado fortemente a uma concepção patriarcal, e a burocracia, que é a impessoalidade que é criada, né, dentro desse cenário, para que o Estado ele não tenha práticas de privilégio, como patrimonialismo, por exemplo. Ou no Brasil, o coronelismo, o mandonismo e clientelismo. Nós temos um vídeo sobre isso, que vai falar sobre a corrupção no Brasil, aqui no nosso canal. Vai te ajudar muito, tudo bem? Então vamos entender o porquê a alternativa A está errada. Aristóteles foi o primeiro pensador que elaborou a sociologia do poder. Primeiro que a sociologia é uma ciência da modernidade, que ela vai ser chamada assim apenas no século XIX por Auguste Comte, né? Existiam relatos de Montesquieu em Cartas Persas que ele tentava entender as relações sociais, mas o grande nome da sociologia vai ser Auguste Comte, século XIX, e ele não foi o primeiro a discutir uma relação de poder. É o primeiro que vai discutir sobre isso é o próprio Platão, que é o seu grande mentor intelectual. Aristóteles falando de Platão, e Platão idealizava um modelo de república, um modelo de sociedade mais justo, fazendo uma crítica, inclusive, à democracia. Matou o seu principal seguidor, Sócrates. Tudo bem? Então, na sequência, a alternativa B está errada, porque aqui coloca assim: Durkheim elaborou uma teoria detalhada, desenvolvida, sobre as formas de poder e sua evolução histórica na perspectiva filosófica, sendo fundador da filosofia política. Aí que nós vamos começar a discutir que ele não foi fundador da filosofia política, ele foi fundador, né, da sociologia enquanto cátedra, enquanto ciência, no sentido literal do termo. Tudo bem? Ele aproveita uma base muito grande do Auguste Comte e ele vai desenvolver a ciência dentro dessa perspectiva.
tá certo? Vai desenvolver a sociologia dentro da perspectiva científica. E a sua teoria detalhada não é sobre as formas de poder, não, mas é sobre as formas de organização da sociedade a partir das instituições sociais, a partir dos fatos sociais, tá certo? Então essa daí está errada por isso, tá bom? C. Essa C, muita gente fica na dúvida e às vezes marca ela. Marx realizou a crítica da política e demonstrou que o poder é uma criação ideológica da burguesia e que por isso era necessária uma ampla revolução cultural para a sua superação, né? Então, o poder, né, é uma construção econômica, política e social da burguesia. A ideologia é apenas um dos véus que cobrem a compreensão de mundo dos indivíduos, né, certo? E aí a tese da ampla revolução cultural não. É uma ampla revolução política, né, que vai garantir a superação, né, mudando a compreensão de classe que a sociedade capitalista é forjada. Então o erro é essa. Na D, o Sol produziu uma teoria completa do poder político, concebido como produto da natureza humana e aperfeiçoado pelo seu desenvolvimento na Europa, da civilização da Europa. Qual o erro? Ele não desenvolveu uma teoria completa do poder político. Ele desenvolveu uma teoria iluminista, posso dizer que é completa, sobre as relações desiguais entre os homens, a partir do Estado e a partir do processo de desenvolvimento social. Inclusive, ele vai propor uma quebra de contrato e vai reorganizar isso dentro de outras perspectivas. Tudo bem? Vamos avançar. Questão 2, essa questão muito interessante, né, que é uma questão padrão Enem, que nos ajuda a refletir. A obsessão do Estado por controlar todos os comportamentos dos cidadãos tem como resultado o enfraquecimento da responsabilidade moral e cívica dos mesmos. A lei deveria ser o último recurso, depois da educação, da ética, da negociação e do compromisso entre os indivíduos. É agora o primeiro recurso. Imagine potenciais crimes que os filhos dos nossos filhos terão receio de cometer. Crime de imposição de gênero. Os pais deverão se abster de identificar o gênero dos filhos, tomando como referência o sexo biológico dos mesmos. Crime de apropriação cultural. Serão severamente punidos indivíduos que, alegando interesse cultural e razões artísticas, se apropriem de práticas e temáticas de um grupo a que não pertencem. Crime de envelhecimento público. Com os avanços da medicina, será intolerável que o cidadão se recuse tratamentos e cirurgias para ocultar, reverter o seu processo de envelhecimento, exibindo em público as marcas da decadência física ou neurológica. Crime de interesse sentimental não solicitado. Será punido qualquer adulto que manifeste interesse sentimental não solicitado por outro, através do sorriso, elogio, convite para jantar, etc. O interesse sentimental de um aluno por outro, de um adulto por outro, será mediado por um advogado, que apresentará ao advogado da parte desejada as intenções de seu cliente. É uma questão complexa e muito interessante. O perfil anti-utópico sugerido pelo autor para o mundo futuro reúne tendências de depreciação da autonomia individual, em favor do fortalecimento de diversas formas totalitárias de controle. B. Fortalecimento da espontaneidade pessoal em diversos campos do pensamento e do comportamento. C. Desvalorização do pensamento politicamente correto na esfera da cultura e do comportamento. D. Desvalorização da esfera jurídica para a definição de critérios de normalidade comportamental. Ou E. Disseminação de tendências de comportamento fortemente baseadas em autonomia individual. Está claro que a alternativa correta é a A, né? Aí, a autonomia, quando não é garantida, o indivíduo ele é levado, muitas vezes, para situações totalitárias. Qual é o erro da B? Favorecimento da espontaneidade pessoal em diversos campos do pensamento e comportamento? Não, não ocorre um favorecimento. Desvalorização do pensamento politicamente correto na esfera da cultura e do comportamento? Não. A questão não se preocupa com isso. Desvalorização da esfera jurídica para a definição do critério da normalidade comportamental. Aí é a desvalorização, né, da autonomia do indivíduo. Né? Disseminação de tendência de comportamento fortemente baseada na autonomia individual é o oposto. Bom, então a alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa A, certo? Próxima questão. A dinamite de pavio aceso no orçamento. O ponto central, que já deveria ser tema de um amplo debate no Congresso, no Executivo e fora deles,
é que a crise fiscal implodiu os alicerces da Constituição de 88. A ideia de um Estado que seria capaz de eliminar a miséria, reduzir a pobreza e ainda fornecer serviços básicos como saúde e educação com eficiência faliu, aceite ou não. De acordo com a reportagem, o modelo político de Estado que estaria inviabilizado no atual Constituição brasileiro é denominado de... Aí vamos voltar para que a gente possa entender. Né? Estamos falando aqui do ano 2015. O que é que passa em 2015 no Brasil? O Brasil não consegue sair da crise política, econômica. A crise política vai aumentando depois do segundo mandato do governo Dilma e das chamadas pedaladas, né? Que na verdade foi um arranjo para dar um grande golpe no Estado. Né? E aqui o texto corrobora com isso. Corrobora diretamente, né, para que a gente entenda que o que está na alternativa A esteja sendo criticado. Né? A inviabilização é o estado de bem-estar social, que foi um modelo econômico adotado na Europa, depois do contexto pós-guerra, uma busca de reorganização da economia a partir do Estado, onde ele garantia coisas como obrigatórias, sobretudo direitos sociais, como saúde, educação, lazer, seguridade social e outros benefícios. Então, o estado de bem-estar social agora não tem como, né? Segundo essa lógica do texto. E aí que você deve fazer um exercício interessante. Eu discordo radicalmente dessa questão, mas na resolução da questão, eu não posso pensar com a minha cabeça para entender ela. Eu tenho que analisar o fenômeno que está sendo posto. Tudo bem? Estabelecer as correlações com a data, com o período e fazer a leitura da realidade. Depois, se essa questão fosse discursiva, aí que nós discordaríamos. O que é que eu colocaria se fosse discursiva? Tem um erro gritante na questão, porque a crítica é feita para defender um modelo neoliberal, que tira das obrigações do Estado aquilo que é público e que isso traz grandes problemas para a sociedade, sobretudo para aqueles que não podem pagar educação, saúde e outras coisas. Tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Se você quiser conhecer mais, clica na minha aula sobre cidadania para que você possa dar uma olhada. Tá bom? B. Liberal federativo? Não tem nada a ver. C. Democrático nacionalista? Não. Nós não estamos falando da crise política. Aí é uma crise econômica. D. Utilitário desenvolvimentista? Não. É anarcocapitalista? Isso é pior. Isso só existe para quem tem um Wi-Fi bom em casa com internet. Isso é um engodo teórico que foi criado, né, para fingir alguma projeção para a realidade que não se aplica. Tá bom? É o colapso da pós-modernidade. Essa é a tese do anarcocapitalismo. Então vamos avançar. Questão 4. Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma relação? Claro que sim. Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos nosso corpo, retorcemos a nossa estrutura para financiar a mordomia de poucos sortudos. Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então é condição essencial para o convívio entre os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento muito particular, o respeito às autoridades. Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem a farda, a beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro. A adulação às autoridades. Dizem que a autoridade é autoridade para servir ao coletivo. Não existe autoridade sem função de serviçal. Com relação ao significado do texto, ou com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto acima, conforme o texto afirma, identificamos que a formação do povo brasileiro foi se construindo por meio de práticas silenciosas com base no respeito. Decorre dessas práticas a intenção de formar cidadãos, caracterizando-os como críticos, atentos, atuantes, submissos e engajados. Nesse caso, a alternativa correta é a ideia da submissão. Né? O excesso de respeito às autoridades inibe a prática da democracia, inibe a prática da cidadania. E aí que vem toda uma gama de direitos que não são garantidos como deveria. A nossa população, muitos impostos,
poucos direitos garantidos, ou seja, pouca aplicação dos repasses, e o povo vive submisso, né? E aqui que nós vamos ter várias obras que nos ajudam a refletir. No link você vai ter acesso a algumas obras que te ajudam a falar sobre isso, tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam gostado da aula, vocês tenham gostado. Peço que você esteja inscrito no canal, se não, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos conversando, tá bom? Valeu! Se você tiver algum tema que você acha interessante para que você possa discutir, manda a sua sugestão para a gente e nós vamos conversando, tá bom? Valeu, um abraço e até mais. Tchau! Pode parar por aí, inspetor. Não vamos gravar. Desculpem, mas um homem na minha posição sobrevive tomando todas as precauções. Tem informação para nós? Não, você já tem a informação. Todos os nomes e as datas estão na sua cabeça. O que você quer, o que precisa é de uma história. Uma história pode ser real ou falsa. Este julgamento cabe ao senhor, inspetor. Nossa história começa, como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida. Ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder obtém, mais óbvia fica a beatice dele e mais agressivos se tornam os que o apoiam. No tempo certo, o partido lança um projeto especial em nome da segurança da nação. No começo, pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que devem ser obtidas a qualquer custo. Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Só que o projeto acaba violentamente. Mas os esforços desenvolvidos não foram em vão, pois uma nova habilidade de fazer guerra nasce do sangue de uma das vítimas. Imagine um vírus, o vírus mais terrível que puder, e depois imagine que só você tem a cura. Mas se o seu objetivo final é poder, qual a melhor forma de usar uma arma? É neste ponto da história que vem uma aranhazinha. Ele é um homem aparentemente sem consciência, para quem os fins sempre justificam os meios. É ele quem sugere que o alvo não deve ser um inimigo do país, mas sim o próprio país. Os alvos são escolhidos para potencializar o efeito do ataque. Uma escola, uma estação de metrô e uma estação de tratamento de água. Várias centenas morrem em apenas algumas semanas. Que Três Águas está de fato contaminada. As autoridades tentam controlar a dispersão. Causou uma onda de destruição debaixo da terra. Incentivados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, rachando e dividindo o país até que, enfim, o verdadeiro objetivo vem à tona. Antes da crise do St. Mary, ninguém poderia prever o resultado das eleições daquele ano. Ninguém. Então, não muito depois das eleições, ora, vejam só, um milagre. Alguns acreditaram que era obra do próprio Deus, mas foi de uma companhia farmacêutica controlada por certos membros do partido que os deixou podres de ricos. Um ano depois, vários extremistas foram julgados, condenados e executados enquanto um memorial era construído para canonizar as vítimas. Mas o resultado final, a genialidade do plano, era um medo. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo e, através dele, nosso político ascendeu ao cargo recém-criado de Alto Chanceler. O resto, como dizem, é história. Você pode provar o que diz? Porque acha que ainda estou vivo? Então, gostaríamos de colocá-lo sob proteção policial, Sr. Rockwood. Ah, eu sei que gostariam. Mas se querem esta gravação, vão fazer o que eu pedir. Ponham Creed sob vigilância 24 horas por dia. Quando eu sentir que ele não dá um passo sem que vocês saibam, entro em contato outra vez. Até lá, passar bem. Rockwood, por que não falou nada antes? Pelo que ficou esperando? Ora, pelo senhor, inspetor. Preciso do senhor.